A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 1. Diz assim: E levantando-se dali, foi para o território da Judeia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Esse verso nos fala que a multidão reuniu em torno dele, em torno de Jesus, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Quero falar alguns costumes que Jesus tinha, alguns costumes bons. O primeiro deles encontramos aqui, o costume de ensinar. Jesus sempre nos ensina, sempre podemos aprender algo com ele. Jesus tinha o costume de ensinar. Lucas 22, verso 39, nos fala de outro costume bom que Jesus tinha, que era o costume de orar. Como é bom nós nos acostumarmos a ensinar, a orar. Lucas 22, versículo de número 39, eu vou ler para você. Diz assim: saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Era costume ele ir ao Monte das Oliveiras para orar. Também lemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 42, que eles subiram à festa de Jerusalém, a festa da Páscoa, que era costume. Olha, e tendo já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume, o dia da festa. Ele costumava ir a Jerusalém. Lucas 2, 51, diz assim: e descendo, foi para Nazaré, e ela sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Jesus também desceu com seus pais para Nazaré e era sujeito. O costume bom que Jesus tinha de obedecer os pais. Lucas 4,16 nos diz: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Jesus tinha o costume de ir à sinagoga. Sabe, costume é aquilo que você faz repetidamente. Olha, costume de ensinar, de orar, de ir a Jerusalém, de obedecer aos pais, de ir à sinagoga. Marcos 11:35 nos fala outro costume que Jesus tinha, o costume de acordar cedo. Que coisa maravilhosa, né? Ele acordava cedo para orar. E nós podemos aprender com Jesus, não é? Marcos 1,35, levantou-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, e saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Costume de levantar cedo. Jesus também tinha o costume de pregar. Mateus 4,23 nos fala que Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ensinando, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sua sinagoga. Já falamos do costume de ensinar, pregando o evangelho do reino, o costume de pregar, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus tinha o costume de pregar, o costume de orar, o costume de curar as pessoas. Jesus também tinha o costume de ouvir. Marcos capítulo 5, verso 33, nos fala da mulher do fluxo de sangue. Então a mulher, que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e postou diante dele e disse toda a verdade. E Jesus ouviu, costume de ouvir com paciência as pessoas. Jesus também tinha um costume muito lindo de amar as pessoas. Marcos 10:21 diz: e olhando Jesus, e Jesus olhando para ele o amou. Ele diz: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e me segue. Jesus também tinha um outro costume lindo, que era o costume de perdoar.
mesmo colocado na cruz, mesmo com os pés, mãos e pés transpassados, Jesus disse, Lucas 23:34, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes lançaram sorte. Pai, perdoa-lhes, o costume de perdoar. E um outro costume lindo de Jesus, esse é maravilhoso, o costume de salvar. Ele quer salvar você e a mim. Ele quer salvar a todos nós. Lucas 19:9. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão. Que costume maravilhoso de salvar. 12 costumes que Jesus tinha. Primeiro, costume de ensinar. Segundo, costume de orar. Terceiro, costume de ir a Jerusalém. Quarto, costume de obedecer os pais. Quinto, costume de ir à sinagoga. Sexto, costume de levantar cedo. Sétimo, costume de pregar. Oitavo, costume de curar. Nono, costume de ouvir. Décimo, costume de amar. 11º, costume de perdoar. E 12º, costume de salvar. Que Deus te abençoe. Que você também adquira costumes maravilhosos. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva o nosso canal e ali você encontra comentário de toda a Bíblia. Deus te abençoe. Amém.